Tribunais de Contas passam a fazer a análise das prestações de contas dos partidos políticos brasileiros. E ainda, prefeitos e ex-vereadores terão que devolver mais de R$120 mil para municípios. Segunda Câmara analisa 54 processos. Mais de R$14 mil foram aplicados em multas pelos conselheiros da primeira Câmara. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no TCE na TV. O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul é uma das 23 cortes que aderiram ao acordo firmado entre a Atricom e o Tribunal Superior Eleitoral para fazer a análise das prestações de contas dos partidos políticos brasileiros. Veja os detalhes na reportagem de Henrique Xavier. A expertise em controle dos tribunais de contas é colocada à disposição da Justiça Eleitoral brasileira. O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul é uma das 23 cortes de contas que aderiram ao acordo firmado entre a Atricom e o Tribunal Superior Eleitoral para fazer a análise das prestações de contas dos partidos políticos brasileiros. A estimativa é que nessa primeira fase, o convênio promova a análise das prestações de contas dos exercícios de 2014 e 2015 dos 35 partidos políticos que receberam recursos do fundo partidário. O trabalho será executado por auditores de controle externo designados pelos tribunais de contas e capacitados pelo TSE para o exame das contas eleitorais. O vice-presidente do TCE-MS, conselheiro Ronaldo Chadid, que representou o presidente da Corte de Contas de Mato Grosso do Sul, conselheiro Valdir Neves, na assinatura do convênio, explica. A nossa parte, os tribunais de contas, é apenas fazer a análise técnica dessas prestações de contas. Aí, posteriormente, cabe ao TSE o julgamento. Com isso, nós estaremos prestando um grande serviço à nação, uma vez que esses processos envolvem somas bem elevadas de recursos públicos. Mas a cooperação com a Justiça Eleitoral não para por aí. Este ano, o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul vai contribuir também com o recadastramento eleitoral com o uso da biometria. É a identificação do eleitor por meio da impressão digital. O serviço de recadastramento aqui no TCE vai atender também aos familiares do servidor. O posto de atendimento será montado pela equipe técnica do TRE na Escola de Controle Externo ESCOEX e funcionará no período de 19 a 22 de setembro. O recadastramento consiste em registro fotográfico, coleta de amostra da assinatura e captura de impressões digitais. É o Tribunal de Contas promovendo a contribuição para um Estado cada vez mais desenvolvido. Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, gestão compartilhada. Os conselheiros da primeira Câmara, realizada no dia 12 de setembro, analisaram um total de 29 processos. Mais de R$14 mil foram aplicados em multas. No contrato administrativo celebrado entre a Prefeitura de Dourados e a empresa Pedro Brum V. Oliveira Limitada, tendo por objeto a prestação de serviço de limpeza e conservação predial, o conselheiro José Ricardo votou pela irregularidade em decorrência de algumas infrações apontadas no processo. Processo 4027/2015. Trata-se do contrato administrativo número 557/2014, de Dourados, titular a senhora Ledi Ferla. Declaro a irregularidade do procedimento licitatório realizado pela administração de Dourados por meio da concorrência número 10 de 2014, em decorrência das seguintes infrações: ausência de orçamento detalhado em planilhas que expressassem a composição de todos os custos unitários, especialmente das empresas licitantes Pedro Brum V. de Oliveira e Companhia Limitada,
e Equipe Serviços Limitada, com infringência à regra do artigo 7º, parágrafo 2º, inciso 2 da Lei Federal 8666. E a existência de cláusulas restritivas no edital da concorrência número 10, de 2014, notadamente no que se refere às exigências indevidas contidas nos termos das suas subcláusulas 7.3.1 e 7.3.3, com ofensa aos princípios estabelecidos no caput do artigo 3º da Lei 8666, em especial ao princípio da igualdade, também disposto no artigo 37(21) da Constituição Federal. E, por fim, a exigência ilegal de certidão de regularidade sindical, que não faz parte do rol de documentos previstos em lei para fins de habilitação. 19 processos foram analisados pelo conselheiro Gerson Domingos, todos considerados regulares. Durante a sessão da segunda Câmara, presidida pelo conselheiro Irã Coelho das Neves, foram analisados 54 processos. Deste total, 34 foram considerados irregulares. Veja os detalhes. Dos 20 processos analisados pelo conselheiro Irã Coelho das Neves, 12 foram considerados irregulares. Processo de número 3.932 de 2009, o voto acompanha o parecer da Procuradoria-Geral de Contas no sentido de que o processo receba a seguinte decisão: pela irregularidade e ilegalidade da execução financeira do contrato número 36 de 2009, firmado entre o município de Água Clara, sob a responsabilidade do senhor Edivaldo Alves de Queiroz, e a microempresa Portal Água Clara Produções de Turismo Limitada, em face da inexatidão dos seus valores e pela impugnação do valor de R$1.000, decorrente do pagamento de despesas desprovidas de comprovantes fiscais e pela aplicação de multa ao responsável no montante de 100 UFEMs. No contrato administrativo celebrado entre a Prefeitura Municipal de Bela Vista e a empresa JB Assistência Técnica em Equipamentos Médicos e Odontológicos, a conselheira Marisa Serrano votou pela irregularidade da execução financeira do contrato. Processo 2.561 de 2013, da Prefeitura de Bela Vista, responsável Francisco Costa, contrato administrativo número 64 de 2012 para aquisição de materiais odontológicos, em que acompanha a CCCE e o Ministério Público de Contas e voto pela regularidade da formalização do contrato, pela irregularidade da execução financeira do contrato e pela aplicação de multa no valor de 50 UFEMs ao ordenador de despesa por infração à norma legal. O conselheiro Osmar Jerônimo analisou 15 processos, todos considerados regulares. Prefeito e ex-vereadores terão que devolver mais de R$120 mil para os municípios de Porto Murtinho e Coronel Sapucaia. A decisão foi tomada durante a sessão do Pleno, realizada no dia 13 de setembro. Nos 4 processos referentes a recurso ordinário, todos da Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul, o conselheiro José Ricardo negou provimento aos recursos interpostos. Temos aqui 4 processos, todos referentes a recursos interpostos pelo senhor Rudinei de Araújo Leal, ex-diretor administrativo da Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul, contra decisões singulares. Desses processos eu conheço e nego provimento ao recurso ordinário, mantendo a multa no valor equivalente a 30 UFEMs que foi infligida ao senhor Rudinei de Araújo Leal. São os seguintes os processos: 10.567, 2014, contra a decisão singular número 5.179, 2015, 17.420, 2014, contra o acórdão número 1.602, de 2015, e 2.792, 2015, contra a decisão singular número 5.181, 2015, e processo 4.396, 2015, contra a decisão singular número 5.211. Repetindo, em todos esses processos, eu nego o provimento ao recurso e mantenho a multa em cada um desses processos no valor equivalente a 30 UFEMs. A conselheira Marisa Serrano relatou 11 processos, considerando irregular a contratação de empresa para a prestação de serviços de segurança durante a realização dos eventos denominados Carna Miranda 2015 e FECIR 2015, realizados pelo município de Miranda.
processo 16.423 de 2016, da Prefeitura de Miranda, responsável Juliana de Almeida, relatório destaque, em que eu acompanho a CCE e o Ministério Público de Contas e voto pela irregularidade dos procedimentos licitatórios pela modalidade convite, número 4.000 de 2015 e 24 de 2015 e 20 de 2015, pela irregularidade da formalização dos contratos administrativos, número 8 de 2015 e 48 de 2015, pela aplicação de multas gestoras no valor correspondente a 200 IFERMES, pela remessa dos autos ao Ministério Público de Contas, para que se dê ciência dos fatos e irregularidades acostados à Procuradoria-Geral de Justiça. O conselheiro Ronaldo Chadid relatou 5 processos e ainda determinou a devolução de valores impugnados aos municípios de Porto Murtinho e Coronel Sapucaia. O processo 118.403 de 2012 foi instaurado em decorrência da inspeção realizada na Câmara Municipal de Porto Murtinho, referente ao período de janeiro a dezembro de 2011, à época sob a responsabilidade do senhor José Gomes Sobrinho, então presidente do Poder Legislativo Municipal. Acompanho o parecer do Ministério Público de Contas e por considerar que todas as irregularidades identificadas no relatório de auditoria 123/2012 se mantiveram inalteradas após o regular exercício de defesa do gestor responsável, voto pela impugnação da importância de R$ 122.774,75 para fins de ressarcimento ao erário do município, sendo R$ 10.850,76 em desfavor do senhor José Gomes Sobrinho, presidente da Câmara Municipal no período inspecionado, pelo pagamento de despesas à microempresa Gilson Maciel Jara, sem comprovação dos serviços realizados, pelo pagamento de despesas sem justificativa ao estabelecimento Churrascaria Espeto de Ouro e pelo pagamento de despesas em valor maior que o devido ao servidor Joel Alderete. E R$ 111.924 decorrentes do pagamento de verbas indenizatórias percebidas irregularmente pelos ex-vereadores abaixo relacionados, que deverão restituir os valores ao erário do município. José Gomes Sobrinho, R$ 18.300, Carmen Ruiz, R$ 10.500, e de Carlos Oliveira Lourenço, R$ 17.724, Fábio Silva dos Santos, R$ 10.500, Marco Andrei Guimarães, R$ 10.700, Carlos Heitor Santos da Silva, R$ 10.700, Adolfo Agüero, R$ 9.500, Fortunato Elias da Costa Leite, R$ 10.500 e Maria Cecília Frois Acosta, R$ 13.500. Voto também pela aplicação de multa ao senhor José Gomes Sobrinho, ex-presidente da Câmara Municipal, em valor correspondente a 353 UFERMES, sendo 253 equivalentes a 5% do dano causado aos cofres do município, e outras 100 UFERMES em razão das irregularidades descritas nos itens 5, 7, 8 e 10 do relatório de auditoria, e ainda pelo desentranhamento dos documentos relativos aos procedimentos licitatórios, convite número 1 e 13 de 2011, para autuação e julgamento em processos próprios. O TCE na TV fica por aqui. Para mais notícias, acesse o nosso site www.tce.ms.gov.br e nas redes sociais facebook.com/TCEMSOficial e no Twitter é @TCEOficial. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.